Olá, bom dia. Hoje começa de verdade o estudo da nossa lição. Ontem foi mais um resuminho explicando sobre o que nós vamos estudar ao longo da semana. Entenderemos hoje como existe uma ligação entre o pecado e o Evangelho, como que os dois surgiram juntos. Adão e Eva tinham sido criados perfeitos, à imagem de Deus, sem mácula, sem erro. Porém, eles pecaram. Eles resolveram deliberadamente se afastar de Deus. Deus, quando ele foi perguntar para Adão por que ele tinha pecado, ele perguntou: Adão, por que você pecou? E Adão, no pecado, já tinha pecado, então já estava com seu espírito pecaminoso, ele quis disfarçar, quis colocar a culpa em outra pessoa. E adivinha quem ele colocou? Colocou a culpa em Deus. Colocou a culpa em Deus e na mulher. Ele disse: foi a mulher que tu me deste, foi ela que me trouxe a fruta e eu comi. Perceba que ele fala: foi a mulher que tu me destes. Ele estava querendo colocar a culpa em Deus. Ele estava dizendo: se o Senhor não tivesse criado a mulher, eu não teria pecado. Foi ela que fez. Por que o Senhor criou ela? Ela se afastou de mim, ela foi lá e pegou a fruta e me deu. Se não fosse por ela, se não fosse por o Senhor ter criado ela, não teria pecado. E Deus, mesmo perante esse ato de rebeldia, outro pecado, tentando acusar a Deus, acusar a criação de Deus, Deus ficou de boa, ficou tranquilo, não xingou, não falou nada, não repreendeu ali exatamente na hora. E perguntou para Eva: Eva, por que você pecou? E Eva também, no pecado, no terror do pecado, resolveu colocar a culpa em Deus também. Falou: foi a serpente que tu criaste. Se ela não tivesse entrado no Éden, eu não teria pecado. Por que você deixou ela entrar no Éden? Ela diz: foi a serpente que tu criaste. Por que você criou? Se não fosse serpente, se não fosse a sua criação, eu não teria pecado. Os dois, logo depois de pecarem, já entram no espírito pecaminoso. Eles começam a pecar contra Deus, acusando Deus. E Deus, ainda assim, em sua bondade, em sua paciência, ele não repreende imediatamente, ele não os mata. Não me entenda errado, o estado do pecado é a morte, mas Deus não os mata imediatamente. Se Deus quisesse fulminar os dois ali, eles estavam em perfeito senso de justiça. Nenhum ser do universo inteiro ia poder falar: não, você foi injusto ali, você matou os dois. Porque a consequência do pecado é a morte. Mas Deus, em sua bondade, ele resolveu falar uma coisa, uma promessa, dizer uma boa nova, uma notícia, um evangelho para eles naquele momento. Ele disse assim, então, por causa desse pecado, ele resolveu amaldiçoar a serpente e dar uma promessa. Pera aí, gente, eu só esqueci um negócio aqui, só vou dar uma olhada aqui porque sabe como é que é, né? A gente esquece, né? Ele disse sobre a mulher e a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Este te ferirá a cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar. Antes de tudo, Deus deu uma promessa. Adão e Eva eram para ser mortos. Eles pecaram, eles mereciam a morte. Mas Deus, antes de repreender, antes de ser as consequências do pecado, ele primeiro lança promessa. Ele fala que um descendente, um filho do homem, vai pisar na cabeça da serpente, que é o diabo. Ele deu uma promessa, logo junto com o pecado surgiu o evangelho, surgiu uma boa notícia. Surgiu a notícia que, embora a gente sempre vai ter as consequências do pecado, a gente tem uma esperança. A esperança que o filho do homem vai finalmente matar o dragão. Deus, na sua bondade, ele nos deu a graça. Junto com o pecado nasceu a graça. E sem a graça, nós não somos salvos. É através da graça que nós podemos nos aproximar de Deus. É através da graça que nossos pecados são perdoados. Então, junto com o pecado, surgiu a graça. Ellen White fala que Satanás, quando Adão e Eva pecaram, ele estava se glorificando. Ah, que bom, agora eu tenho um povo sob meu comando, eles vão me servir sem me questionar, vão ser meus. Mas quando Deus falou essa promessa, ele soube. Ele soube lá no fundo que ele estava condenado a morrer. Porque Deus disse: eu te darei a graça. Ele disse: eu farei um filho de vocês matar a serpente. E ele disse para a gente ficar tranquilo, porque ele nos deu a graça. E falam que Satanás tremeu perante essa promessa. Foi no nascimento do pecado que nós pudemos conhecer o verdadeiro amor de Deus. Se não fosse o pecado, não existiria graça. Os anjos não conhecem a graça. Por quê? Porque eles não pecaram. Não existe graça para eles. Esse é um dom que só surgiu por causa do pecado. Esse é um dom que nós só conhecemos porque nós pecamos, porque nós caímos. Se nós não tivéssemos caído, nós não teríamos conhecido a graça. Essa é a ligação que existe entre o pecado e o Evangelho. O Evangelho surgiu junto com o pecado. Surgiram no mesmo momento. Essa semana, hoje, na verdade, nós vamos orar. Como eu disse sobre o nosso projeto de orar 10 minutos depois de cada lição. Hoje eu peço que a gente ore agradecendo a Deus pelo dom da graça. Se ajoelhando e dizendo: Senhor, muito obrigado pela graça, que se não fosse por ela, eu estaria perdido. Se não fosse por ela, eu não teria salvação, eu estaria condenado a morrer. Obrigado porque junto com o pecado, em meio às trevas, em meio à única perdição, à morte, o Senhor fez surgir a vida, o pecado. Surgiu a graça.
Então eu peço que você ore agradecendo isso e pedindo para você receber o dom da graça. Até amanhã.